Olá, queridos irmãos, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Quero agradecer imensamente pela nossa parceria. Muito obrigado por você estar me ajudando a compartilhar esses vídeos. Obrigado por você que está inscrito nesse canal, você que tem deixado um gostei, tem apertado lá no sininho, clicado. Muito obrigado. Que nós possamos continuar com essa parceria para que a palavra de Deus possa ir a lugares que dificilmente nós poderíamos ir até lá, mas louvado seja Deus, que mediante a internet, mediante um clique, a palavra de Deus chega em outros lugares. Louvado seja Deus por isso. Por exemplo, a cidade de Cedro, onde eu quero mandar um grande alô, um abraço especial para a família do irmão Delmiro. O irmão Delmiro, sua esposa Aparecida. Um abraço bem forte nessa família abençoada, que eu tenho o maior respeito, que eu tenho um carinho. Pela sua filha Daniele e os seus filhos, né? Que eu não lembro o nome dos filhos da Daniele, neto de Delmiro. Que Deus abençoe grandemente essa família. Também na cidade do Cedro, quero mandar um alô para Clice de Macedo. Que Deus abençoe você, toda a sua família, minha irmã. A irmã Luzanira, que Deus abençoe também a sua família. E os demais irmãos ali da Agrovila, lá da Caiçara e também da Assunção, que é um sítio que tem na cidade do Cedro. E a todos os amigos, irmãos que têm estudado comigo a palavra do nosso Deus, amém? Um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus, do Ministério Tempo Central. Tem muitos irmãos que me assistem. Deus abençoe grandemente, poderosamente todos vocês. Os irmãos da Presbiteriana, os irmãos da Adventista da Reforma também. Já tem pessoas assistindo meus vídeos. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente todos vocês. Amém? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Cristo, Jesus era contra a lei? Teria Jesus, antes de morrer, abolido a lei? Teria Jesus, antes de morrer, cancelado a lei? O que a gente mais vê hoje é uma grande linha de pensamentos de irmãos que acreditam que Jesus, antes de subir ao céu, ele anulou a lei. Jesus, ele revogou. Ou seja, ele quebrou a lei foi abolida. Não há mais necessidade de observarmos a lei. Essa corrente de pensamento, ela tem se espalhado dentro das igrejas. E muitos sinceros irmãos, infelizmente, estão absorvendo algo que não é verdade sobre a quebra dos mandamentos, ou seja, que Jesus aboliu a lei. Primeiro de tudo, para que serve uma lei? Por que uma lei é dada? Por que uma lei é feita? A lei, ela serve como regras. Ela dá ao homem limites. Ela mostra ao ser humano, ao homem, até onde ele pode ir. Quando a gente, por exemplo, toma por exemplo uma BR. Na BR, existem placas que indicam a velocidade que você pode estar desenvolvendo naquela BR. Ela indica aonde tem uma curva perigosa, geralmente tem uma placa antes. Quando está próximo de um posto policial, tem uma placa que diz a 500 km, 200 km, posto policial rodoviário. Então, aquelas placas são indicações que fazem com que o motorista, se for cauteloso, ele vai evitar um acidente e possivelmente até uma morte, se ele obedecer todas as sinalizações. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas acham que é besteira. Não precisa ter essas placas. E por isso acontece tantos acidentes. Se a humanidade fosse obediente à lei de Deus, o mundo não estava como nós estamos vendo hoje. O mundo, a cada dia, vai de mal a pior. Por quê? Porque simplesmente a humanidade não obedece à lei de Deus.
E quando o indivíduo ele desobedece a Deus, ele não consegue ser obediente aos homens. Tá entendendo? Então a humanidade chegou a um ponto tão decadente que para eles obedecer à lei é como se tivesse um fardo. Ou seja, muitas pessoas dizem que gostam de andar de moto, mas não gostam de andar de capacete. Ah, capacete incomoda. Outros gostam de dirigir, mas falam que o cinto incomoda. Ah, o cinto atrapalha. O cinto não foi feito para atrapalhar o motorista. Ele foi feito para salvar a vida do motorista. E muitas pessoas não perderam a vida em acidentes muito graves em função de um cinto. Você está entendendo? A importância que tem esses itens, a importância que tem a observância, a obediência à lei. Então, quando você observa a lei, quando você é uma pessoa obediente à lei, você anda despreocupado. Então, a lei é isso. A lei, ela te dá um limite. Ela serve como regra até onde você pode ir. Dentro do nosso lar, na própria casa da gente, em todos os lugares tem que haver lei, regras. Eu cresci no meu lar, na minha casa, tendo regras. Quando eu morava com meus pais. E sempre na minha casa, após o casamento, na minha casa tinha regras. Por exemplo, de manhã, cada um tinha uma tarefa a fazer. E ninguém podia quebrar essas regras. É regras, é uma lei. E quando a gente estamos debaixo de uma lei, nós temos que obedecer às regras. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, não é nada impossível, não é nada difícil que uma pessoa não possa observar. Então, para que servem as leis? Para nos dar limites. No Brasil, é uma lei que um homem de maior não pode ter um caso com uma menina de 12 anos. É crime. Mesmo que ela aceite, é crime no Brasil. Um homem de 40 anos não pode ter um caso com uma menina de 12 anos. É crime. Ponto. Desobedeceu a lei, cadeia. Então, a lei, ela dá regras, nos dão limite. Não pode. Pode até querer, pode querer fazer, mas não pode. E se fizer, é crime. Então a lei, ela é muito importante. E Deus, ele também tem uma lei. A lei de Deus, ela é tão importante que Deus, ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Mas a lei dele, ele não falou e ela apareceu. Pelo contrário, ele próprio fez. Quando a gente abre nossa Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 31, que eu quero conferir com você, querido irmão, eu quero falar para você hoje, para você que acha, que acredita que a lei foi abolida, para você, meu irmão, que o seu pastor tem falado para você que é uma besteira guardar a lei, eu quero mostrar esse texto para você. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 17. Eu quero que você leia comigo o versículo 17 e o 18, que diz assim, ó: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento, né? Aqui está um pouco, a minha vista está meio um pouco embaçada. E diz assim mais, versículo 18: e tendo acabado de falar com ele quem? Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo
de Deus. Quando Moisés subiu ao Monte Moriá para que Deus desse a ele as tábuas contendo os 10 mandamentos, Deus não mandou Moisés escrever. O próprio Deus escreveu com o dedo em uma pedra, mostrando a importância dessa lei. Quando a gente vê no versículo 17, ele falou que é um sinal para sempre. Essa lei, ela é eterna, é um sinal para sempre. Para quem? Para o povo de Israel. Só que tem irmãos que dizem o seguinte: não, a lei é somente para os judeus. A lei não é para nós gentil. Peraí, quem é o povo de Israel hoje? Quando Deus fala em Israel hoje, quem é o Israel hoje, dos nossos dias? É a igreja de Cristo. É o povo de Cristo. Você é o povo de Israel. Você faz parte desse povo. Se você faz parte desse povo, você está incluído aqui na observância dessa lei. Essa lei, ela é eterna, de acordo com o capítulo 17. Ela não foi quebrada nem mudada, porque a Bíblia é clara quando diz que eu, o Senhor, não mudo. Está lá em Malaquias, no capítulo 4, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou. Não havia necessidade de mudança de lei. Quando o povo de Israel, por que Deus fez a lei? Observe que muitos falam o seguinte: a lei só passou a existir depois de Moisés. Antes de Moisés não havia lei. Não. Então, em que pecaram o povo do dilúvio? Os antediluvianos pecaram em quê? Se Eva e Adão pecaram desobedecendo o quê? Se não havia lei, não havia pecado. Concorda comigo? E se não havia pecado para aquele povo, por que eles morreram? Por que Deus destruiu? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por quê? Não existia lei. Até então a lei não tinha sido escrita ainda. Querido, a lei não havia sido escrita no papel, mas a lei já era escrita no coração de cada homem e mulher que passaram sobre essa terra. Quando Adão e Eva pecaram, eles quebraram a lei de Deus. Quando Eva olhou para aquele fruto, ela cobiçou. É mandamento, está no mandamento de Deus. Não cobiçarás a casa, a mulher do teu próximo. Eva cobiçou o fruto. Após cobiçar, Eva roubou a árvore, aquele fruto não era dela. Ela roubou, ela comete 2 pecados que estão na lei de Deus. Não roubarás. Perceba que todas essas pessoas, que desde que houve nação, que desde que houve gente, houve lei. A diferença é que a lei até então não era escrita no papel, porque passou a ser escrita no papel depois de Moisés. Mas ela era passada de pai para filho, de geração por geração. Todos tinham consciência de que o pai Adão tinha pecado, e o pecado trouxe a morte a essa terra, e que um dia o Machia ou o Messias viria à terra para pagar pelos nossos pecados. Ponto. Todo mundo sabia disso. Agora, por que Deus escreve a lei agora no tempo de Moisés? Perceba que aquele povo estava mais de 400 anos aprisionado no Egito. Quando chegaram no Egito, era uma família com 70 pessoas. Agora era mais de 1 milhão de pessoas. Agora imagine dentro de uma casa, uma família com 40 pessoas dentro de uma casa. Dá para você imaginar
a desordem, a desorganização. Imagine lá na hora da comida, aquele que fica por último fica sem comer, a bagunça. Mas quando você coloca regras, princípios, as coisas funcionam. Imagine agora os hebreus, eles estavam 40 anos ou 400 anos no Egito. Eles não guardavam mais dia nenhum, trabalhavam todos os dias, não tinha mais dia santo para eles. Não havia regras, não havia limite para aqueles homens. Eles viviam como animais, como bichos. Eles perderam todo tipo de essência de Deus. Então, quando Moisés agora tira aquele povo do Egito, Moisés agora mostra uma série de leis para eles. Que era proibido um homem deitar com a filha, o pai com a filha com o pai. Havia lei que o homem não podia deitar com um animal. Lei contra o adultério. Enfim, havia uma série de leis que aquele povo tinham que observar. E entre essas leis que Moisés escreve, Deus deu a dele, a lei do decálogo, dos 10 mandamentos, a lei moral. E quando Deus entrega a Moisés, para quê? Para que aquelas pessoas agora vivessem como uma civilização. Não há como uma nação crescer ou se desenvolver aonde não há lei. Até no meio animal, no mundo animal, há leis entre eles. Há limites entre os animais que quando um ultrapassa, ele é punido. E por que entre nós não há necessidade de lei? Meu irmão, você que é cristão, em nome de Jesus, abra seus olhos. Você que tem batido, você que tem questionado, você que tem lutado para dizer que a lei de Deus foi abolida, de que Jesus aboliu a lei. Quando a gente vai para o livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 17, olha o que ele diz aqui. É um texto muito conhecido, muito claro, e eu não entendo a razão, o porquê de tamanha falta de compromisso por parte de pessoas que preferem obedecer o pastor do que é a Bíblia. A Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Você que tem dado ouvido somente ao seu pastor, se você não se converter, você vai se perder. Você não pode depositar sua confiança em um homem. Eu não quero que você confie em mim. Confie na Bíblia. Porque no capítulo 15 de Mateus, versículo 17, Jesus responde a pergunta que muitos têm feito. Jesus revogou a lei? Jesus aboliu a lei? Ele responde aqui: não penseis que eu vim à terra para revogar a lei ou desmentir os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha só, gente. Em nome de Jesus, irmão, entenda o que ele está falando. É o próprio Jesus falando: eu não vim revogar, eu não vim mudar a lei, nem o que os profetas falaram. Eu vim para cumprir. A lei, ela é imutável, ela não pode ser mudada. Se fosse possível mudar a lei, Deus tinha dado um jeitinho quando Adão pecou, sem que Cristo precisasse morrer. Mas não havia como, não havia brecha, não havia jeitinho. A lei não tinha como ser mudada.
Então um sacrifício imenso teria que ser feito e Deus mandou o seu Filho à terra para que morresse por cada um de nós. A minha fé, a sua fé, não pode invalidar a lei. Ah, mas eu sou salvo pela graça. E o que é graça para você? O que é graça? Será que quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou por mim, Ele me deu um aval para que eu pudesse fazer o que eu quisesse? Quando Cristo morreu na cruz, Ele deixou algo escrito nesses termos: faça agora o que você quiser, que você será salvo. É isso? O que é uma salvação? O que é uma graça? Graça é uma dádiva dada para quem não merece, que sou eu e você. Ela foi dada, mas eu só vou receber ela, só vou tomar posse dela, se eu andar de acordo com os padrões de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo. Se Cristo quebrou a lei, Cristo pecou. E se Cristo pecou, o seu sacrifício foi em vão. Estamos todos condenados à morte. Você está me entendendo? Porque Cristo não quebrou a lei. Cristo não é um transgressor da lei, mas sim um cumpridor da lei. Eu não vim revogar, eu vim cumprir, disse ele. Porque em verdade, nem um jota, nem um tio jamais passará da minha palavra, até que tudo se cumpra. Nem um tio, um jota da sua palavra pode ser aumentado ou diminuído. Está entendendo? É Jesus falando. Ai daqueles que ensinarem aos outros. Olha o versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado menino no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Abra seus olhos, irmão. Ei, você, acorda. Para dessa história de dizer que a lei foi abolida, está aqui. Cristo está dizendo, ai do pastor, ai do presbítero, do ancião, do diácono, do irmão, que ensinar as pessoas que a lei foi revogada, foi mudada. Ele será considerado mínimo no reino dos céus. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Isso aqui é tremendo. Ah, minha fé, eu tenho fé. Sua fé. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. O apóstolo Tiago disse isso claramente. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei minhas obras. Não adianta ter fé. Não adianta falar. Adianta falar que é bonzinho e fazer o mal para as pessoas? Adianta? A boca está dizendo que tem fé, mas as obras? Você está me entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é algo muito importante para a nossa vida. Não seja visto no livro do céu, não seja visto pelos anjos, pelo Espírito Santo, pela divindade, a Trindade, como um transgressor da lei aqui na terra. Cristo não pode salvar um transgressor, a menos que ele se arrependa e se converta do seu mau caminho. Quando vou para Romanos, no capítulo 3, no versículo 31, ele me diz algo tremendo, que chama a minha atenção. Em Romanos 3,31, quando Paulo disse, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma, antes confirmamos Antes confirmamos a lei. Ah, eu tenho fé, a minha fé vai abolir a lei? De modo algum, disse Paulo. Pelo contrário, de maneira alguma. Antes,
confirmamos a lei. Quando eu vou para Romanos 7,7, olha só o que ele diz aqui. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Onde é que está o mandamento não cobiçarás? Aonde é? Naquele escrito pelo dedo de Deus. Lá naqueles mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, fala os 10 mandamentos, e tem um monte de crente que aceita 9. Mas tem um que ele pula. E quando nós vamos lá para Tiago 2, verso 10, ele fala que não adianta guardar 9 e tropeçar num, pois se torna culpado de todos. Tiago 2, verso 10. Todo aquele que diz que guarda os mandamentos, mas tropeça em um, se torna culpado de todos. Tá me entendendo? Aquele mesmo que disse não matarás, disse não roubarás. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não farás para ti imagem de escultura. Mas é o mesmo Deus que deu uma ordem também no 4º mandamento. Que o ser humano passa por cima, pula. Não tem como ser um observador da lei guardando 9. Ou guardamos o 10, ou não guardamos nenhum. Não há fidelidade por metade. Você está me entendendo o que eu estou falando? É isso que a Bíblia fala claramente. Não adianta sermos fiéis aos homens aqui na terra. Ser obediente a tradições. Uma vez eu vi um amado irmão dizer para mim, é impossível guardar os 10 mandamentos. Eu olhei para ele e disse, o que tem de difícil aqui? Que não é possível da gente guardar? Então, a Bíblia, a salvação, Jesus disse que ela ganha mediante esforços. A salvação é mediante esforços. Mas tem uma turma da graça aí, que acha que é salvo pela graça, que depois da morte de Jesus, ele cruzou a perna, botou um óculos escuro na cara e pronto, não estou nem aí para nada. Vou ser salvo, não importa o que eu faça. Irmão, abra os olhos. O que Satanás quer é que você ignore isso aqui. Ignore isso aqui. Para ele, quanto mais pessoas desobedientes, melhor para ele. Melhor. O time dele vai aumentar. Mais atleta ele vai ter. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não é uma vontade humana. É uma vontade divina. Isso é algo de Deus. Eu pergunto uma coisa para você. Nós estamos vivendo em um mundo que parece que está de cabeça para baixo, sim ou não? Por exemplo, uma pessoa acha uma carteira com R$1.000 dentro. Olha, não conhece a pessoa, vai lá, vê o documento, vai lá na rádio e anuncia. Olha, fulano de tal acabou de achar uma carteira com R$1.000 dentro. Imediatamente alguém avisa o dono vai lá buscar, olha para a carteira, pega a carteira, dá tchau a ele, nem obrigado dá. O que as pessoas dizem? Eu não teria entregado. Ah, eu não entregava não. Eu tinha ficado com o dinheiro e jogado o documento fora. Você percebeu que o mundo parece que a honestidade perdeu os valores, aonde o honesto é tido como otário e o otário é tido como o esperto.
É isso que Satanás quer deixar transparecer para você. Se eu guardo a lei de Deus, eu estou pecando em alguma coisa? Eu estou fazendo alguma coisa de errado em obedecer a palavra de Deus? Eu estou falando isso com você, irmão, que não aceita a guarda da lei de Deus. Eu estou falando, irmão, para você que não aceita ser fiel à lei de Deus. Eu pergunto a você, eu estou fazendo algo errado em ser obediente à lei? Tem alguma coisa errada? Se Jesus voltasse agora, quem está obedecendo à lei de Deus, que é fiel à lei de Deus, vai se perder? Não. Vai estar salvo. Ah, mas a lei foi abolida. Digamos que foi abolida. Digamos que não tem validade. Mas eu guardo a lei. Tem algum problema? Não. Agora, problema grande vai ter é que se não foi abolida e você continua desobedecendo, vai ter problema para você. Vai ter problema. Porque Jesus, ele é perfeito. Ele gosta de detalhes. Ele gosta de regras. Obediência. Ele não deixa as coisas correr frouxo, como muitos aí pensam que é. Tá entendendo? Porque é importante observar a palavra de Deus. É importante. A lei salva? Não estou falando que a lei salva. Somos salvos pela graça. Sim, somos salvos pela graça. Mas precisamos mostrar as nossas obras. E nossas obras nós só podemos mostrar mediante regras, mediante lei. A lei serve para mostrar quem é. Como o livro de Gálatas fala, que a lei é como um aio, é como um espelho. Um espelho, para que serve um espelho? Um espelho ele serve para mostrar a mancha, uma ruga, ver detalhes que a gente não consegue ver. Então a gente vai para o espelho. E tem pessoas que quando não quer ver sua feiura, a espinha que está grande, não olha no espelho. Por que muitos não gostam da lei? Porque a lei mostra quem ele é um transgressor. E o transgressor não entrará no reino dos céus. E por isso não gosta da lei. Por isso que tem gente feia, não gosta de espelho. Para que olhar no espelho? Olhar minha feiura? O transgressor da lei de Deus, ele não gosta da lei. Porque a lei mostra quem ele é. Você cristão, que pula, que grita, que tem sua maneira de adorar, que eu não tenho nada contra, nem tenho nada a ver com isso, mas que você que jura amar ele, olha o que diz João, o Evangelho de João 14, versículo 15, olha o que ele diz aqui, vamos ver? Olha só que versículo lindo aqui, João 14, versículo 15, você achou aí? Na minha aqui tá assim, olha só. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Jesus está dizendo para mim e para você agora. Tu me amas mesmo? Lembra quando ele interrogou Pedro por 3 vezes? Tu me ama? Ele está dizendo, se você me ama de fato, guarda os meus mandamentos. E aí? E agora? Você disse que amava. Que amor é esse? Que não está disposto a obedecê-lo? Que amor é esse? Que afronta a lei de Deus? Algo tão importante feito pelo dedo dele. Lembre que quando Moisés desceu do monte Sinai, o povo havia feito um bezerro de ouro. Lembra? E Moisés pegou os 10 mandamentos e quebrou os 10 mandamentos.
Deus poderia ter dito assim para Moisés: Moisés, escreve aí, faz uma réplica, faz uma cópia dos 10 mandamentos. Não poderia? Deus tinha feito a original, ele faz uma cópia, não era? Não poderia ser assim? Sim, poderia, mas ele não fez. Deus mandou Moisés voltar lá novamente no Monte Sinai e Deus escreveu novamente os 10 mandamentos numa pedra, mostrando a importância e a autenticidade dessa lei. Ela não pode ser mudada em hipótese alguma. Você está entendendo como é importante a lei? Como é importante ser obediente a ela? Por isso que ele disse: se você me amais, guardarei os meus mandamentos. Ah, mas eu amo o Senhor e não guardo os mandamentos. Amo a Deus, eu amo. Mas história com mandamento eu não quero. Tá bom. Você sabe quem você é? Sabe não? Pois na primeira epístola de João, João vai dizer quem você é. Que tipo de pessoa é essa que diz que ama Jesus, mas não quer compromisso com a lei dele? Na epístola de João, 1 João, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, ó: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Entendeu aí? Sou crente há 40 anos, nunca guardei os mandamentos, nunca vou guardar. Na minha igreja ninguém guarda os 10 mandamentos. Na minha igreja a lei foi abolida. O que você é? Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele não passa de um mentiroso. Irmão, é muito triste. Não tem coisa pior do que levar o nome de mentiroso. É muito feio levar o nome de mentiroso. 40 anos, irmão, pregando numa igreja, 30, 10, 20, mentindo, dizendo que a lei foi abolida. Deus está chamando você de mentiroso. E volto a repetir, não tem coisa pior do que ser chamado de mentiroso. Eu tenho aqui na faixa de mais de 40 versos, porque se eu fosse ler, a gente não ia ter tempo de ler tudo, é coisa demais. Tem que ser outro programa, tem que ser outro vídeo, porque é coisa demais. Não há espaço na Bíblia para a negatividade da lei de Deus. Não tem como negar. A lei é dele. Foi ele quem fez. Só ele pode revogar. E ele não revogou. Quando Jesus subiu ao céu, ele não falou nada que a lei tinha sido abolida. Pelo contrário, os discípulos continuaram observando a lei. Sabe por quê? Porque aonde não há lei, predomina o pecado. Aonde não há lei, predomina a desordem, a mentira, o adultério, o engano. Tudo isso predomina aonde não há lei, não há limite. Uma igreja que não tem doutrina não tem limite. O pastor pode ter 2, 3, 4 mulheres. Não tem limite. Não tem doutrina. Você está entendendo? E salvação é coisa séria. Eu posso ficar fora do céu por um detalhe, que eu fui omisso aqui na terra. Está entendendo, meu querido? Porque é importante. Meu último verso de hoje, eu vou lá para Êxodo, no capítulo 31, como eu estava falando do bezerro de ouro. Aquele povo, eles pediram para que Arão fizesse um bezerro de ouro para eles. Eles, diante daquele bezerro, eles bebiam, cantavam, dançavam, festejavam e gritavam: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Grande bezerro de ouro.
era o Deus daquele povo. Sabe quem era esse povo? O mesmo povo que Moisés queria levar para Canaã. Sabe por que eles estavam assim? Porque eles não tinham lei. Até então a lei Moisés não tinha entregado a eles. E a Bíblia diz, no capítulo 32 de Êxodo, diz assim, verso 25, Êxodo 32, 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Aonde não há lei, o povo vive frouxo, à solta, faz o que quer, não tem limites. Cheio de igrejas por aí afora que pode tudo, não tem limites. Todo tipo de nojeira, de pecado, de imundícia tem dentro da igreja. E sabe por que acontece? Porque não observam, não obedecem à lei de Deus. E a Bíblia diz que o povo estava envergonhando a Deus. É possível que hoje eu esteja falando com alguém que esteja também envergonhando o nome do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você e pela minha vida, para que eu também não venha envergonhar o nome do Senhor. Se você tem andado à frouxa, sem limites, fazendo tudo que os olhos e a carne deseja, essa palavra é para você. Mas talvez eu possa estar falando com alguém que é um crente, uma bênção, mas falta um detalhe, sabe? Lembra do jovem rico? Guardava toda a lei, mas o Senhor disse o que para ele? Ainda falta uma coisa, um detalhe. Talvez seja você agora. Jesus está dizendo para você, falta uma coisa ainda na sua vida. Falta algo pequeno que você precisa observar. A lei de Deus. A lei, como disse Tiago, a lei da liberdade. A lei, ela nos liberta de um mundo de pecado, nos liberta das trevas, nos liberta do cativo de Satanás. Por isso que é importante ser obediente. Os hebreus, no livro de Êxodo, no capítulo 32, estavam afrouxas, envergonhando a Deus. Deus não chamou os filisteus, os seduzeus, não chamou Hebron, os amalequitas, o povo de Anak. Ele chamou os hebreus para zelar pelo nome dele, para ser guardiões da lei dele. Deus chamou você também para ser um guardião da lei de Deus aqui nessa terra. Tem você o desejo de ser também um guardião da lei de Deus? Amém. Mesmo que o mundo esteja contra você, não importa. Seja um guardião da lei do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos andado na contramão do mundo, aonde todos, Pai, acreditam que a lei foi abolida. Há um número pequeno de pessoas disposta a observar e a guardar a Tua lei, mesmo mediante a perseguição e a todas as dificuldades impostas por Satanás e os governantes da terra. Mas há um povo que está disposto a ser leal à Tua palavra. Que eu e esse Teu filho, essa Tua filha que agora me ouve, venhamos fazer parte desse povo, dos guardiões da lei do Senhor. Perdoa os nossos pecados e que possamos ser fiel a
até a morte ao Senhor nosso Deus. Oramos por Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Lembre-se, no assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima, em nome de Jesus. Oxe.